Vocês podem dar uma salva de palmas para... Vocês são uma bênção, rapaz. Normalmente a gente não corre antes da pregação. Quase foi hoje, viu? Obrigado, viu? Vocês são uma bênção. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ter que usar o meu computador, porque... eu vim para descansar, né? Você pode tomar seu lugar. Não trouxe o meu tablet, nada disso, mas eu acho que não vai atrapalhar vocês aqui. Aleluia. Meu nome é Paulo, ou Paulinho, conforme o pastor de vocês mencionou. Nós somos lá de Campinas, nós servimos ao pastor Emílio lá. Estamos trabalhando bastante. Grandes coisas o Senhor tem feito nos últimos tempos, amém? Eu já frequentei bastante esse lugar aqui há talvez uns 5 anos atrás. Estou vendo as mudanças. Parabéns por vocês, parabéns, pastor. Modificou muito o local, né? Pessoas novas, graças a Deus por isso. E tivemos... sexta-feira decidimos vir passear um pouquinho, encontramos o pastor de vocês, depois encontramos o Márcio também, que é uma bênção. Márcio honrou a nossa vida, a nossa família, então, muito obrigado por ter colocado a gente num momento tão agradável como esse, né? E nós vamos falar da palavra do Senhor nesta noite, amém, meus irmãos? Amém. Você crê que Deus tem algo para nós nesta noite? Amém? Amém? Sabe, toda vez que nós nos reunimos como igreja, eu estava falando com um pastor, irmãos, existe uma unção, existe uma graça, existe um favor de Deus para alcançar a minha vida e a sua vida. Quando nós estamos conectados com essa visão, com um propósito, com um coração aberto, irmãos, é impossível entrarmos num lugar como esse e sair da mesma forma. Eu creio que cada um de nós iremos sair de uma forma diferente. Não por causa de mim, irmãos, mas por causa da palavra. Diga, a palavra, ela é viva e eficaz, e mudou a minha história. Amém, irmãos? Toda vez que nós chegamos diante do Senhor com o coração aberto, sedentos pela palavra, sempre algo poderoso da parte de Deus acontece. E eu creio que será assim nessa noite, já está acontecendo. E nós vamos terminar o culto assim, irmãos, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, transbordando do óleo do Senhor, irmãos, porque a palavra do Senhor é a nossa força, a palavra do Senhor é o caminho, a palavra do Senhor é aquilo que endireita as nossas vidas, a palavra do Senhor mudou a nossa história, irmãos, amém? Aleluia. Eu estava hoje de manhã orando ao Senhor, estávamos num lugar muito, muito agradável, de tranquilidade. A gente veio de Campinas, não sei se você conhece Campinas, né? Diz que é interior, irmão, mas não tem nada de interior aquele lugar lá não, viu? É muita fábrica, é quase 2 milhões de habitantes, é prédio que não acaba mais, não tem terra lá para você plantar uma planta, tudo é cimentado, né? E nós estávamos num lugar muito bom, muito agradável, muita mata, né? Passarinho, eu vi um pica-pau, eu só vi o pica-pau aquele do desenho, né? A irmã falou, aquilo ali é um pica-pau. Eu falei, rapaz, eu pensava que ele era diferente, né? Eu pensava que ele era o do desenho, né? Não, o do desenho não tem nada a ver com um pica-pau, né? Então nós estávamos ali e o Senhor conduziu a gente a falar hoje sobre uma vida de propósito, irmãos. Amém? Diga, eu viverei uma vida com propósito. Amém, irmãos? Isso é poderoso, irmãos, viver uma vida com propósito. O Senhor deu essa mensagem para mim quando nós estamos tomando café. Rapaz, Adriano, eu falei, você é chique mesmo, cara. Você me serviu água na taça. Quando você for em Campinas, eu vou dar o copinho lá não. Irmãos, nós fomos tomar café. E aí a gente pegou um copo e quando adicionou leite no copo, o copo vazou. Começou a cair o leite no chão, e a gente identificou na hora que o copo tinha quebrado, tinha trincado. Sabe, irmãos, quando a pessoa que projetou aquele copo, ele projetou aquele copo para um propósito. Amém?
Então, quando ele elaborou aquele desenho, levou para uma injetora de plástico, ele fez as medidas necessárias, ele tinha um propósito para aquele copo. E hoje a gente identificou que aquele copo estava fora do propósito pelo qual ele foi construído. Ele não tinha mais a sua essência como copo, porque a gente não pôde utilizar ele nesta manhã. Talvez você pode dizer, o copo quebrou, faz um vaso de planta lá, coloca terra nele, coloca uma planta, coloca algo lá, e ele pode continuar tendo uma vida útil, né? Ele pode até ter uma vida útil, se você pegar aquele copo, colocar terra e colocar uma planta. Mas, na verdade, irmão, a essência pelo qual aquele copo foi construído deixou de ser realizada. Ele se desconectou do propósito pelo qual ele foi construído. Um segundo exemplo, hoje você está sentado em uma cadeira. Sabe que um engenheiro de plástico, ele planejou essa cadeira, ele planejou o peso para suportar a cadeira, ele planejou as pernas dessa cadeira, e quando ele ejetou todo esse plástico, construiu esta cadeira, então esse engenheiro, essa pessoa que produziu esse projeto, ele ficou contente, por quê? Porque o propósito pelo qual ele designou essa peça agora está sendo cumprido, por mim e por você. Sabe, irmãos, existe um autor das nossas vidas. Existe alguém também que determinou um propósito para mim e para você. Existe alguém que morreu na cruz do Calvário, levou o pecado, nos trouxe a justiça, para que eu e você não vivesse uma vida comum, para que eu e você e a sua família não vivesse uma vida perdendo a vida, mas vivesse uma vida com um propósito, sabendo o motivo pelo qual eu e você viemos nessa terra. As pessoas estão de um lado para o outro, irmãos, correndo atrás de muitos sonhos, de muitos objetivos, de alcançar inúmeras e inúmeras metas. Mas as pessoas estão desconectadas do propósito pelo qual ele foi gerado. Eu e você temos que trabalhar sim, eu e você temos que produzir sim, eu e você temos que pagar contas, entre outras coisas, outros compromissos, mas a essência pelo qual eu e você estamos nessa terra é por causa de um propósito. Ele nos enviou para fazer a diferença, para mudar histórias, para mudar vidas, para mudar famílias. Você não é qualquer um ou um acaso de uma situação. Você é o propósito de Deus na terra. Quando você levanta, o propósito de Deus acordou. Quando você caminha, o propósito de Deus está caminhando. Quando você abre a sua boca, o propósito de Deus está falando. Você é uma geração eleita, é o povo de Deus, uma geração que veio mudar a história. Diga, eu viverei o meu propósito. Diga, eu não vou perder a minha vida, mas vou viver um propósito. Aleluia. Meus irmãos, nós temos um propósito a ser cumprido. Nós não vamos permitir que a nossa vida se perda, achando, irmãos, que estamos fazendo algo, mas desconectado do propósito de Deus. Eu e você, independente da situação, localização que nós estamos, ou talvez servindo dentro de uma igreja, nós temos que estar, irmãos, com o coração alinhado, entendendo, Senhor, de fato, eu estou vivendo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Irmãos, Deus tem algo grande para você. O que Deus tem para você, irmãos, é algo imensurável. O propósito de Deus para a sua vida é imenso, irmãos. É tão grande, quando Jesus foi ensinar os discípulos deles a orar, Jesus ensinou dizendo, ei, ore assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Irmãos, o propósito de Deus é tão grande para a sua vida, que você é um agente, você é um conector, você é a pessoa que quando abre a sua boca, o céu vem à terra para manifestar a vontade de Deus. Você é o propósito de Deus na terra, irmãos.
Você tem o poder e a conexão de fazer o céu trabalhar ao seu favor, de fazer o céu descer à terra e mudar a história de pessoas. Existe um propósito para que eu e você cumpra nessa terra. E, meus irmãos, em nome de Jesus, que nós não desviamos desse propósito, mas que vivamos todos os dias conectados, com o coração queimando ao Senhor, entendendo que tudo que fazemos e que somos está conectado ao propósito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Diga, eu vou viver o meu propósito. Aleluia, aleluia. O culto acaba às 11h? É 30 minutos também, né, pastor? 50? Rapaz, amém. Então vamos lá, 50 minutos, amém? Abra a Bíblia, para a gente falar que a gente leu a Bíblia, né? Vocês estão falando, meu Deus, pastor, eu trouxe um rapaz lá de Campinas e nem leu a Bíblia. Por gentileza, abra em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Livro de 2 Coríntios, no capítulo 5 e do versículo 17. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, eu creio que ela vai cumprir o efeito, o propósito nesta noite, Pai. Oh, Pai, eu creio nessas coisas, oh, Pai. Eu creio em grandes coisas para uma noite como essa, Pai. Eu creio em grandes coisas para uma igreja como essa, Pai. Oh, Senhor, eu creio, Pai, numa igreja, num bairro como esse, Pai, cumprindo o propósito do Senhor, ó Pai, inundando vidas e famílias em nome de Jesus. A Bíblia diz assim em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas se passaram, eis que tudo surgiram coisas novas. Versículo 18, irmãos: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim: Cristo me deu, me entregou, me preparou, me ungiu para o ministério da reconciliação. Amém? Sabe, irmãos, quando nós falamos sobre chamado, sobre ministério, sobre propósito, talvez a sua mente pense sobre os 5 dons ministeriais, mas hoje nós vamos falar, irmãos, sobre o ministério de socorros, amém? Se você está dentro desses 5 dons ministeriais, ou se você almeja, segure aí, mas eu creio que o ministério de socorros é para todos, amém? A Bíblia diz que o Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa sorte, apagou o passado, transformou a minha vida e a sua vida, colocou o Espírito Santo dentro das nossas vidas, nos deu poder. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje é o mesmo poder que opera na igreja, dentro da igreja, através de mim e de você. Deus apagou o nosso passado, Ele foi lá, disse que Ele pagou a dívida que era contra mim e você, Ele trouxe a liberdade para mim e você, e disse: eu darei à minha igreja o chamado, ou o ministério, ou o trabalho da reconciliação. Diga: eu estou envolvido com isso. Amém? A Bíblia diz que as pessoas se afastaram de Deus, as pessoas que pegaram outros caminhos, e Deus escolheu os filhos, irmãos, para amar essas pessoas e praticar com elas o chamado ou o ministério da reconciliação. Existe um propósito de Deus para que eu e você cumpra, que é o que? Reconciliar os perdidos a Cristo Jesus, amém? Sabe, irmãos, esses dias eu ouvi uma frase e ela foi muito impactante, e eu queria replicá-la para você. Sabe, o pastor disse assim: a minha igreja não será tão grande, enquanto houver um perdido ainda nessa cidade.
Sabe, irmãos, a igreja de Praia Grande, ela não será tão grande, enquanto ainda não houver um perdido nessa cidade. Nós temos um propósito para cumprir aqui, o chamado da reconciliação, levar o evangelho aos perdidos, levar o evangelho àqueles que perderam a esperança, perderam o brilho de viver, e mostrar para ele que existe um propósito, que existe um lugar de paz, que existe um lugar de refrigério. Mas para que essas coisas aconteçam, meu irmão, eu e você precisa entender e entrar no chamado ou no ministério da reconciliação, meus irmãos. Amém? Sabe, a igreja, ela tem que trazer uma situação para o pastor local. Já que ele está aqui, ele vai ouvir, né? Sabe, a igreja tem que criar uma situação para o pastor local. E uma das situações boas para um pastor local resolver é: não há espaço mais para as pessoas. Amém? Sabe, irmãos, quem faz isso somos nós, eu e você, trabalhadores da última hora, entendendo o chamado e o que Deus colocou para mim com você, para reconciliar as pessoas a Cristo Jesus. Isso é o que Deus tem para mim e para você, meus irmãos. É pregar a palavra em tempo e também fora de tempo. É usar a nossa vida, irmãos, como um exemplo vivo para as pessoas que estão se perdendo lá fora, mostrando para eles que ainda há uma esperança, irmãos, que Jesus é a esperança, que em Jesus, o nome que está acima de todo nome, pode mudar histórias num tempo como esse. Mas o chamado da reconciliação, eu e você vai ter que entrar nele, irmãos. Se faz necessário isso, irmãos. Se faz necessário pregar a palavra. Se faz necessário ir até as casas. Se faz necessário convidar os vizinhos, se faz necessário convidar os parentes, os amigos, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que estudam conosco, se faz necessário falar do amor de Cristo, meus irmãos. Amém? Ministério da reconciliação. Sabe, irmãos, 2023 já chegou. Fevereiro já acabou, irmãos. Amém? Sabe, irmãos, que isso não seja um peso em sua consciência. Mas eu e você tem que pensar, irmãos, já se passou 2 meses do ano. Quem é que nós ganhamos para Cristo Jesus? Sabe, irmãos, é um chamado que tem que queimar dentro do meu e do seu coração. E aí, irmãos, falta ainda 10 meses para acabar este ano. E o nosso coração tem que queimar por isso, irmãos, dizendo: ah, Senhor, até terminar 2023, a minha vida vai ser usada para ganhar almas para Jesus nessa cidade, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, se nós colocarmos isso no nosso coração, irmãos, até dezembro, nós teremos que fazer 2 cultos neste lugar. Você crê nisso, irmãos? Irmãos, é o tempo do avivamento, irmãos. Grandes coisas estão acontecendo em muitos lugares. E nós também estamos conectados a esta palavra, amém? Mas o ministério da reconciliação precisa ser praticado por mim e por você. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus por mim e por você. Ore ao Senhor, peça direção ao Espírito Santo de Deus. Crie, irmãos, situações, estratégias, irmãos, para ganhar as pessoas para Cristo e mudar histórias em nome de Jesus. Isso, irmãos, é um propósito. Isto é um propósito. Sabe, irmãos, as pessoas às vezes falam: eu ainda tenho orado, mas eu não sei o que eu vou fazer. A Bíblia está dizendo que nós temos que fazer. Não é assim? Lá no livro de Marcos, no capítulo 16, Jesus estava com os discípulos e disse assim: olha, eu sei que vocês estão pensando em muitas coisas, mas algo eu quero deixar para você: ide por todo mundo, pregue o Evangelho, pregue a palavra, pregue o amor, irmãos, pregue cura, pregue, irmão, fé, pregue ousadia no Espírito Santo, irmãos, pregue libertação aos cativos, aprisionados pelo diabo. Pregue, ide e pregue o Evangelho, pregue a palavra, irmãos. Nós somos chamados para pregar a palavra. Isso é uma vida com um propósito: pregar a palavra em tempo, em fora de tempo, por onde nós passarmos. Pregue a palavra, irmãos.
é o chamado de Deus para as nossas vidas. Sabe, irmãos, deixa eu te dizer algo. Quando a gente fala num assunto como esse, as pessoas falam, mas como que eu vou alcançar as pessoas? Irmãos, comece com as coisas mais simples. Faça um bolo, irmãos. Chame o seu vizinho. Amém? Sabe, tem uma pessoa lá em Campinas que ela ganha pessoas no supermercado. Olha a estratégia que ela tem. Antes de sair de casa, ela escreve um bilhete, algo de Deus para a vida de alguém. E ela vai no mercado comprar as coisas da casa dela. E ela começa a orar passando na frente dos caixas. Até que Deus dá uma direção, uma paz no coração e diga, é esse caixa. Então ela passa a compra dela, ela compra um bombom, ela coloca aquele bilhetinho, ela diz para aquela pessoa, olha, eu saí de casa pensando em você. Deus tem algo para a sua vida e Ele pode mudar a sua história. E ela conta, irmãos, que é quase unânime. Toda vez que ela faz isso, aquela caixa quase não consegue trabalhar, dizendo, você é a resposta de Deus para o momento que eu estou passando. Irmãos, algo simples, irmãos. Um sonho de valsa em Campinas custa 80 centavos. Um bilhete rasgado num papel não custa nada. Mas, irmãos, pode levar alguém à salvação, à vida eterna. Sabe, um propósito. Eu estava dizendo para o pastor de vocês, eu li o livro do John Bevere, Movidos pela Eternidade. Irmãos, o nosso propósito, irmãos, é passar por essa terra, mas conectar pessoas à eternidade, amém? Irmãos, existe uma vida após essa daqui. Essa daqui está passando, eu não sei a sua idade, eu já corri muito com a minha idade. Eu digo para minha esposa, quando eu era criança, eu jogava um videogame, aí vocês vão saber a minha idade, né? Quando eu era criança, eu jogava um videogame chamado Street Fighter. E o Street Fighter tinha uma barrinha amarela assim no canto da tela, né? E quando você começava a apanhar, a barrinha ia enchendo de vermelho. E toda vez que a gente estava jogando, a barrinha chegava no meio, nós falava, rapaz, mais uns 3 socos, eu morro. Eu digo para ela, Juliana, estou no meio, alcancei os 40 anos de idade, estou crendo para mais 40 ou 50 anos, né? Mas sabe, irmãos, independente do tempo que nós vamos passar aqui nessa terra, a Bíblia nos garante, irmãos, que este lugar é um lugar de passagem, irmãos. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui, irmãos. Existe um reino, uma glória aguardando eu e você. A Bíblia diz e nos garante que existe uma eternidade a passar com Cristo Jesus. Nós estamos indo para lá, nós estamos chegando quase lá. Mas, meus irmãos, enquanto estamos aqui, precisamos pregar a palavra e levar pessoas à eternidade. Irmãos, as pessoas precisam ir para a eternidade. E uma vida com propósito é entender que eu e você é o agente de Deus, é a boca de Deus, é a voz de Deus, é Cristo andando na terra, conectando as pessoas ao plano da eternidade. Amém? Diga, a minha vida vai tocar em pessoas, e essas pessoas alcançarão a eternidade. Aleluia! Uma vida com propósito, irmãos, é estar conectado com essas coisas. Por mais que você trabalhe, por mais que você faça muitas coisas durante o seu dia, a sua mente, irmãos, não pode estar desconectado dessas coisas. É por isso que a palavra diz, ei, medite, quando? De dia e de noite. Ei, ore ao Senhor, quando? De dia e de noite. Em todo tempo, louve ao Senhor, em todo tempo, clame ao Senhor. Para que, irmãos? Para que eu e você não desconecte do plano da eternidade, ou não se afaste do propósito pelo qual eu e você veio nessa terra. Meu irmão, você não veio aqui para pagar conta. Irmão, eu tenho um monte de conta. Glória a Deus. Irmão, você não veio aqui para pagar boleto. A Bíblia diz que o reino dos céus não é bebida e não é comida, mas é paz, justiça, irmãos, gozo no Espírito Santo, irmãos. Nós não estamos aqui para produzir algo que vai ficar aqui.
Nós estamos aqui para produzir algo que aponta a eternidade com o Senhor. Esta igreja, irmãos, está neste lugar, neste bairro, nesta cidade, para cumprir um propósito, irmãos, conectar as pessoas que estão aqui à eternidade com o Senhor. E diga, esse também é o meu propósito. Uma vida com propósito, irmãos. É o que eu e você precisa estar conectado em todo o tempo, irmãos, vivendo esta vida, não achando, irmãos, que o tempo está passando e é assim mesmo, não achando, irmãos, em nome de Jesus, entenda, coloque amor em minhas palavras, amém? E você vai ter que me amar, porque domingo que vem é a Santa Ceia, e se você não me amar, nem tome a Santa Ceia, irmão, vai com tripe e tudo você tomar a Santa Ceia, hein? Irmãos, uma vida com propósito. Você não pode aceitar, irmãos, passar 2023 sem ganhar pelo menos uma alma para o Senhor, irmãos. Irmãos, não faz sentido. Entende isso? Irmãos, não faz sentido você viver uma vida sem apontar para as pessoas que estão em sua volta que existe o plano da eternidade. Mas, biblicamente, isso não faz sentido. Alguém um dia pregou para você, amém? Alguém um dia disse, Jesus é bom, Deus é bom, há uma esperança para você. Alguém um dia foi um canal de Deus para que alcançasse você, para que alcançasse a sua família, e hoje nessa noite você está sentado aqui, com a passagem já comprada, paga para a eternidade, amém? Mas irmãos, tem pessoas que estão lá fora, nesse bairro, nessa cidade, está passando agora na porta da igreja, irmãos, a situação é totalmente ao contrário. Eles não estão vivendo isso que nós estamos vivendo aqui. E o chamado ao ministério da reconciliação, justamente é isso, é o quê? É a igreja cheia do poder, cheia do Espírito Santo, habitando dentro dela, indo, irmãos, para fora, pregando a palavra. Quando a gente vai estudar igreja, a gente vai achar uma palavra com o nome de eclésia. Eclésia significa algo para fora, amém? Diga, eu sou a eclésia de Deus. Irmãos, a eclésia é para fora. Aqui você vai trabalhar e vai servir ao Senhor, e vai ajudar a sua igreja, a sua liderança local, a tudo isso daqui funcionar. Mas a eclésia que é para fora, lá você vai pescar, irmãos. Pescadores de homens. Pedro estava pescando, os seus sócios pescando, aquelas pessoas vivendo a sua vida, vivendo uma empresa de pescaria, achando que tudo estava bom, que tudo estava agradável, que aquilo era um propósito, que aquilo era uma vida. Jesus chega até ele e diz: ei, hoje você vai parar de pescar peixes, você vai me seguir. Eu vou entregar um propósito para você. A partir de hoje você vai pescar homens. A partir de hoje você vai ajudar vidas serem transformadas. A partir de hoje, aquelas famílias que estão vindo a um caminho horrível, vai encontrar o plano da salvação, vai encontrar a graça e o favor de Deus, e vai se conectar com o plano da eternidade. Jesus chegou naquela história e mudou tudo o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que rapidamente Pedro disse: então, acabou, vamos pescar homens, vamos mudar histórias, vamos pregar o plano da salvação, vamos conectar pessoas à eternidade. Irmãos, o chamado da reconciliação é para mim e é para você. Existe um propósito, irmãos, existe um propósito.
A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 36, que Davi, tendo cumprido o propósito do Senhor, adormeceu ou morreu. A Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito da vida dele, irmãos, até o seu último dia. Irmãos, propósito não é algo que a gente faz quando estamos felizes e quando estamos tristes, deixamos ele de lado. Diga, isso não é para Praia Grande. Isso é para outros lados, amém? Sabe, irmãos, às vezes eu encontro pessoas que estão, irmãos, aquecidas no espírito, vivendo o propósito, mas se o dia mal chegar, pega o propósito e guarda o propósito. A Bíblia diz no livro de Atos, Davi, irmãos, cumprindo o propósito em Deus, descansou ou adormeceu, morreu. Irmãos, ele cumpriu o propósito até o último dia da vida dele. Amém? O apóstolo Paulo fala no livro de Timóteo, olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a minha carreira, mas deixa eu dizer algo, eu guardei a minha fé, até o meu último dia, eu vivi o propósito que Deus colocou na minha vida. Sabe, irmãos, o diabo, ele é astuto, e às vezes as situações que ele faz acontecer no mundo, na história, ou ao nosso redor, é para que você se desconecte do propósito. Mas, meus irmãos, nós somos a igreja dos últimos dias, amém? Nós não vamos parar, irmãos, nós somos uma igreja que avança, nós estamos crescendo, nós estamos rompendo, e o nosso propósito vai ser cumprido em nome de Jesus. Existe um ano, irmãos, poderoso, 2023 será o ano da colheita em nome de Jesus, amém? O ano da colheita, irmãos, o ano de você viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus, o ano de você entender, irmãos, que aquilo que você ligou na terra, já foi conectado no céu, e o céu já está trabalhando ao seu favor, e grandes coisas estão vindo sobre a sua casa, grandes coisas sobre a sua família, porque você não solta o propósito. Nós não soltamos o propósito, nós agarramos com força, irmãos, porque foi Deus que nos deu, amém? Foi Deus que nos conectou, irmãos. Esses homens mencionados aqui, irmãos, viveu uma vida agarrado com aquilo que Deus colocou na vida deles, e para um momento como esse, irmãos, Deus colocou algo grande na nossa vida, irmãos, pregar a palavra. Pregar a palavra. Eu falei muito com o pastor, né? Não sei se ele falou mais ou foi eu que falei mais. A gente falou. Você falou mais? Amém. Sabe, irmãos, quando nós falamos sobre a igreja, sobre pessoas na igreja, talvez as pessoas falem, mas você está falando de números? Nós estamos lendo muito, estudando muito, acabamos de fazer a escola de ministro, meus irmãos, nós estamos muito trabalho, abrindo obra lá na região de Campinas, nós estamos colocando muita força, irmãos. O dia que a gente cansa, graças a Deus, tem um do lado, levanta, bora, né? Falei, pastor, me dá 2 dias, eu tenho que dar uma carga na minha bateria. Mas sabe, irmãos, quando nós falamos de números de pessoas dentro de uma igreja, irmãos, você sabe, irmãos, que a gente não se importa com números, irmãos. O que eu e você se importa, irmãos, é com pessoas salvas. Amém. O que eu e você se importa é com famílias, irmãos. O que você se importa, irmãos, é pessoas que largam as drogas, é pessoas que largam as bebidas. O que você se importa é que o marido volte para casa, reconcilie com a esposa, ou a esposa volte para casa, reconcilie com o seu marido. O que você se importa é com os filhos que foram embora de casa, voltando para dentro da casa. O que você se importa, irmãos, é com pessoas curadas, libertas e mudadas em nome de Jesus, irmãos. Então, se a igreja estiver cheia de números, é porque números foram mudados e famílias foram transformadas. Eu estava dizendo, pastor Adriano, a igreja tem que se encher, e a gente não se preocupa por causa do número.
Mas se hoje, irmão, tem 50 pessoas aqui, no seu número, talvez eu errei. Acho que é mais de 50, né? Mas se hoje tiver um número redondo de 50 pessoas, irmãos, aqui existem 50 pessoas que estão com a eternidade, já diante do Senhor, amém? Mas se eu e você trabalhar muito, muito, irmãos, colocar o propósito do Senhor no nosso coração, irmãos, em junho, nós podemos ter 100 pessoas aqui, amém? Em junho, vocês que estão aqui nessa noite poderão olhar para 50 pessoas e saber, rapaz, essas pessoas foram mudar da história, porque a palavra chegou até ela. Rapaz, essas pessoas vão agora para a eternidade comigo também. E aí vocês vão colocar muita força, muita energia, fazer, irmão, faz bolo, chama o vizinho, irmão, todo mundo come bolo, irmão. Aqui come bolo, né? Come bolo, amém. Lá tudo é bolo, vamos comer bolo e café, né? Bolo e café. Inclusive a avó, irmãos, a avó faz um café, não sei onde que a avó está. A avó é a sogra do pastor, né? Irmãos, eu tomei uns 5 litros de café esse final de semana. Tô aqui que eu não consigo, você vê que eu não estou conseguindo se mexer. Eu tô... Irmãos, quer me alegrar, me dar um pouquinho de café. E ela fazia... Vou fazer um cafezinho para você ali. Ela vinha com 2 garrafas, deve ter 2 litros cada garrafa. Eu não vou desfazer da avó. É café. Mas sabe, irmãos, as pessoas gostam de café, gostam de bolo, gostam de comer, irmãos, gostam dessas coisas, né? Sabe, irmãos, ora ao Senhor, cria estratégia no seu coração, vê uma família, irmãos, que não crê, que está passando uma dificuldade, que não tem igreja, amém? Que não tem igreja, irmãos. Costumo dizer que nós não construímos uma igreja destruindo a outra igreja, né? Nós que temos o chamado, a gente não quer ser o agente inimigo do outro pastor, não, nós queremos ajudar o outro pastor a crescer também, né? Então, se você conhece um não cristão, faz um bolo, faz essa garrafa de café, cozinha mandioca, sei lá, irmão, faz alguma coisa, chama ele lá, para ele ver você, ver a sua família, fale do amor de Deus, faça alguma coisa, irmãos, tomar água gelada, não sei, sabe? Pega bombom, escreve bilhete, entrega para os vizinhos. Irmão, você pode fazer muitas coisas para alcançar o coração das pessoas. Mas, irmão, existe um propósito. Eu estava lendo um livro, estamos terminando um livro agora sobre crescimento de igreja. E o pastor faz algumas contas como essa. Não é conta por causa de número, irmãos. Eu vou repetir isso para que você guarde o seu coração. Mas ele fala isso. Se a gente sair, irmãos, amanhã, segunda-feira, essas pessoas que estão aqui dizendo, rapaz, eu vou encontrar alguém que não tem Cristo, eu vou pregar a palavra, eu vou evangelizar, eu vou ajudar eles, eu vou fazer algo por eles. A gente pode ter 100 pessoas em junho e 200 pessoas em dezembro, irmãos. Irmãos, o que o pastor vai fazer com 200, eu não sei. Deus dá estratégia, existe graça para isso, amém? E aí depois junho do ano que vem 400, depois dezembro do ano que vem 800, depois 1.600, 3.000, depois vai alugar a quadra inteira, eu não sei, irmãos, eu não sei se é 5, 10, 15 mil para este lugar. Eu sei de uma coisa, Deus tem interesse em levar as pessoas para a eternidade e vai usar eu e você para isso, amém? Propósito, irmãos, propósito é algo que está queimando dentro de nós, irmãos. Sabe, irmão, se você, eu vou ter dificuldade de esquecer, escreva o seu propósito, irmãos, cole. Lá, eu sei que aqui, lá em Campinas é assim, aqui não, aqui vocês são bem mais à frente que a gente lá, amém? Mas lá a gente visita uns irmãos, é muito engraçado. A casa deles, irmãos, é papel colado para tudo que é lado. Tem uns irmãos lá que você não vê parede, você vê papel, rapaz. Eu chego lá, o que foi? Eu falo, não, rapaz, Deus me deu esse propósito aqui, ó, e eu não vou me agarrar, não vou mais esquecer desse propósito. Então, a escola na sala, aí a escola no armário, aí a escola na geladeira é bom propósito de dieta, né? Você cola lá, não comer.
E eles colam os versículos, eles colam os nomes das famílias que eles estão orando, eles colam as famílias que eles estão evangelizando, eles colam as pessoas que eles estão buscando para o Senhor. Está tudo lá na parede, no quarto, a casa está tudo cheia. Eles falam: olha, quando eu acordo eu passo, falo, tem um propósito aqui, eu não vou esquecer disso, eu não vou esquecer disso, eu não vou esquecer disso, agora eu vou orar por esse, Irmãos, eu não sei qual é a estratégia que Deus pode te dar. Mas a Bíblia diz assim: olha, se você está em Cristo, tudo passou, irmãos. A avó está ali, né, vó? Agora eu te vi, vó. Está aí. Estou pregando sobre ela, não estava achando ela aqui, ó. Ela está ali, ó. A Bíblia está dizendo assim: ó, se você agora está em Cristo, então você é uma nova criatura. Você é um novo homem, você é uma nova mulher. Sabe por que Ele te fez novo homem, uma nova mulher, irmãos? Porque você é exatamente a substituição da arca da aliança. Exatamente, irmãos. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, numa aliança inferior à que você estava, Deus queria estar com o povo, mas por causa do pecado do povo, Deus não poderia estar neles, sobre eles ou com eles. Então Deus fez uma arca, cobriu de ouro aquela arca, e a presença de Deus estava lá. Mas, irmãos, na aliança que nós estamos hoje, não tem mais arca da aliança. Diga: tem eu, cheio do Espírito. Por isso que Ele fez você novo homem, nova mulher. Por quê, irmãos? Porque dentro de você foi colocado o Espírito Santo, irmãos. O mesmo poder foi colocado. Então a arca da aliança se foi e Deus levantou você com o chamado da reconciliação, representando Deus na terra. Isto é o propósito, irmãos. E aí, irmãos, nós andamos uma vida assim, conectado em todo o tempo, sabendo o motivo pelo qual eu e você estamos aqui. Amém? Irmãos, faça visita, irmãos. Saia da sua casa em nome de Jesus. Não tenha medo do Covid, diga: eu sou curado. Amém? Irmãos, saia da sua casa, visite as pessoas. Visite alguém que está enfermo, coloque a mão sobre ele, cure ele, irmãos, em nome de Jesus. Sabe, chame as pessoas para ir para a sua casa, peça para Deus te dar uma estratégia, mas viva o plano de Deus, que é reconciliar os perdidos, irmãos, a Cristo Jesus. A Bíblia diz, no livro de Romanos, no capítulo 16, diz assim, ó: a criação, ou alguma tradução está escrito assim, ó: a humanidade anseia e clama pela manifestação dos filhos de Deus. Amém? As pessoas estão clamando, irmãos, elas não sabem como. Elas correm de um lado para o outro. O medo, o desespero corre para um lado e de outro com ela, porque elas não sabem, irmãos, como encontrar este caminho. Mas eu e você sabem. Eu e você temos o caminho do Senhor. Eu e você temos o propósito do Senhor. Reconciliar essas pessoas, irmãos. Trazer essas pessoas para perto. A irmã mencionou aqui, haverá um trabalho de mulheres. Uau, eu acho isso extraordinário, irmãos. Irmãos, tem que encher aquele lugar de mulheres. Você tem que sair, conforme ela mencionou, convide mulheres, irmãos. Talvez tem mulheres perto de você que está cativa, preso, sofrendo, com doenças no corpo, com doenças na mente, sabe, irmãos, pensando que já está chegando o fim, e você pode ser o canal de Deus para mudar a história dessa pessoa. Você é o canal de Deus para mudar a vida de alguém. Invista nas pessoas, irmãos. Foi mencionado aqui ter um investimento, né? Sabe, irmãos, investimento, eu acho algo isso extraordinário. Diga: todo dinheiro que sair do meu bolso não sairá da minha vida. Você entende isso, irmãos? Por que existe um propósito de Deus nas suas finanças? Porque todo dinheiro que sair do seu bolso, ele não vai sair da sua vida, irmão. Você não perdeu, você ganhou quando saiu. Você multiplicou quando saiu.
Se você mandar esse dinheiro para uma mulher estar lá, irmãos, não é só porque uma pessoa foi para lá, não. Uma pessoa foi para lá para mudar a história e multiplicou a sua semente. A Bíblia diz, irmãos, que Deus dá a semente para quem semeia. Então, irmãos, reconciliação, existe um trabalho de mulheres que vai ser realizado aqui em alguns dias, né? Irmãos, invista nisso. Pegue o seu WhatsApp, irmãos, manda isso para todas as mulheres, as irmãs. Amém? Você que é um irmão cheio da unção, aí você vai mandar para alguma amiga sua. Se você é casado, não manda para ninguém não, tá? Se você é casado, você ore ao Senhor e fala para sua esposa mandar para alguém, amém? Aí você investe lá, para a gente não gerar nenhum probleminha aí, né? Mas existe um propósito aí, irmãos, e nós estamos aqui para cumprir um propósito do Senhor. Você está aqui, irmãos, você é exatamente resposta de oração para esta igreja, amém? Os seus líderes já oraram por você antes de você ter chegado aqui. Os líderes dessa igreja, irmãos, oravam por pessoas para chegar neste lugar, para ajudar a cumprir o propósito, sem saber o seu nome ou o seu rosto. Você é uma resposta de oração. O fato de você estar nessa cadeira é resposta do Deus Todo-Poderoso para este lugar, para este tempo. Você chegou aqui para somar, irmãos. Você chegou aqui para construir uma história. Você chegou aqui para construir um legado nessa igreja. Amém? Você, irmão, você não é um acaso. Você não, porque a igreja é perto da minha casa. Não é isso não, irmãos. Não é isso não. Existe um propósito para essa igreja local, e aprove a Deus olhar para você e dizer: rapaz, essa mulher e esse homem é a exatidão que eu preciso para um tempo como esse. Você é a exatidão para um tempo como esse, irmãos. Pegue junto nesta palavra e cumpra o seu propósito. Não viva uma vida, irmãos, achando que é só trabalhar, correria e mais correria. Irmãos, nós temos que pedir direção para o Espírito Santo. Dizer: Senhor, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer no tempo proveitoso, e vai sobrar tempo para eu pregar a palavra do Senhor. Amém? Diga: eu sou a resposta de oração para este lugar. Aleluia. Rapaz, essa igreja é uma bênção, irmãos. Eu já preguei em tanta igreja, eu nunca vi trocar a água, rapaz, quando você prega. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Amém? Rapaz, olha, graciado por isso, viu? Existe um zelo aqui, um cuidado aqui, irmãos. Isso é poderoso, irmãos. Isso é gratificante, sabe? Quando a gente vai num lugar e é cuidado assim, irmãos, é muito gratificante. Porque a gente entende que o local está cumprindo o propósito. Eu pensei que tinha enchido sozinho, eu já vi água virar vinho, mas o copo ficar enchendo no meio do... Aí... Oh, glória! Oh, irmãos, esse é o propósito de Deus, ser feliz, irmãos. É rir, irmãos. Rir no Senhor, irmãos. Diga: ha, ha, ha. Irmão, nós somos a igreja da alegria, irmãos. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, irmãos. Amém? Nada para a gente, irmãos. Nós continuamos marchando, irmãos. Não tem governo, não tem nada que se levante. A igreja continua crescendo, avançando, irmãos. Nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia! E as pessoas precisam ver isso em nós, irmãos. Sabe, os nossos vizinhos precisam ver isso em nós. Existe alegria, irmãos, em qualquer tempo, irmãos. As pessoas vão dizer: mas como é que você está rindo, rapaz? Eu estou sabendo das coisas que você está passando. Como é que você está rindo? Fala: rapaz, a alegria do Senhor, ela é a minha força.
Eu não preciso rir só quando está bom, não, eu ri em qualquer tempo, porque eu entendi o que Deus fez na minha vida, porque eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, amém? E hoje eu estava falando com o irmão Márcio, e eu lembrei de Isaías 64:4, sabe, irmãos, nesse trabalho, irmãos, quando a gente está no propósito do Senhor, a gente trabalha bastante, viu? Quanto mais você se envolve ao seu propósito, você vai trabalhar bastante, mas bastante, colocando força, orando, irmãos, intercedendo, irmãos, sabe, queimando o coração por vidas, irmãos. Quem entende o propósito, não passa um dia sem orar por alguém que não é cristão, amém? Porque você é filho de Deus. Quem entende o chamado da reconciliação, não consegue encerrar um dia sem ter dito: Pai, me conecte com aquela família, Pai, para que ela possa ser salva também em nome de Jesus. E aí, irmãos, quando você vai se envolvendo com o propósito, com o chamado do Senhor, você começa a trabalhar bastante. E eu estava falando com o Márcio, no livro de Isaías, no capítulo 4, no capítulo 64, e versículo 4, fala assim, ó: desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Irmãos, enquanto você trabalha para o Senhor, Deus trabalha para você. Enquanto você vai buscar algo para a família de pessoas, Deus está trazendo algo para a sua vida e para a sua família. Enquanto você trabalha, Deus também trabalha a seu favor. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que as bênçãos do Senhor, elas vão correr atrás de você e elas vão te alcançar. Por que ela corre? Porque quem tem propósito está em movimento, irmãos. Quem tem propósito não é água parada. Quem tem propósito não está estacionado no lugar. Quem entende o que Deus fez na vida dele e é grato por isso, está em movimento. Então a bênção corre. Amém. A bênção corre e te alcança. Amém. Irmãos, não se atenta o seu coração. Deus sabe aonde te encontrar. Amém? Irmãos, Deus sabe o seu endereço. Deus sabe aonde Ele vai encontrar você, irmãos. Deus já designou a bênção, porque Ele sabe aonde você está, Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que a sua família precisa. A bênção vai correr e ela vai te alcançar, irmãos. Amém? É viver o sobrenatural de Deus na terra, irmãos. É viver uma vida abundante em todo o tempo, irmãos. É crer que Deus é contigo, que o seu Pai não te abandona, e você e Ele, irmãos, é uma união poderosa para desfazer as obras do diabo e cumprir o plano da salvação na vida das pessoas. Deus sabe aonde te encontrar. Então trabalhe para o Senhor, irmãos. Trabalhe para Ele. Busque as pessoas. Pregue a palavra. Salve pessoas. Apresente o caminho da eternidade. Deus trabalha para você. Ele está te vendo, irmão. Irmão, Ele está te vendo. Quem é pai aqui? Amém? Quem não é, um dia vai ser. Amém? Ou vai ter filhos espirituais. Amém? Mas quando você é pai, é tio, tem um filho espiritual, quando você vê ele avançando, irmão, seu coração queima daquilo. Seu coração se alegra, irmãos, quando você vê alguém fazendo algo. Imagina o pai que está no céu, irmãos, olhando para você, e você orando por famílias que não encontraram o Senhor ainda. Imagina o pai que está nos céus olhando para você e vendo você se arrumar, dizendo: hoje eu vou fazer uma visita, e pai, eu não saio de lá enquanto a história daquela família não ser mudada. Imagine Deus olhando para você, você se arrumando e dizendo: pai, eu sei que lá está um caos, mas quando eu chegar, vai mudar. Quando eu chegar, a presença de Deus vai chegar, e aquela família será mudada e transformada.
Irmão, Deus se alegra com coisas como essa. É por isso que ele diz: ei filho, não se preocupe, não se atente o seu coração, não crie ansiedade sobre as coisas, apenas corra a sua carreira, viva o seu propósito, porque eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família, as minhas bênçãos vão correr e vão te alcançar. Vão nos alcançar, irmão. Desde a antiguidade não se ouviu um Deus que trabalha. Irmão, o nosso Deus trabalha. Diga: se o meu Deus trabalha, eu também trabalho. Amém? Se o nosso Deus trabalha, nós também trabalhamos. Porque existe algo que queima no nosso coração, irmãos, que é vidas. Uma vida com propósito, irmãos, é queimar o coração por vidas. Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou voltar aqui já já. E eu sei, irmãos, que cada vez que eu voltar aqui, essa igreja vai estar diferente. Ah, como eu creio nessas coisas, irmãos. Como eu creio nessas coisas, irmãos. Eu creio pelo Espírito, irmãos. Não estou lançando palavra ao vento. Eu creio, irmãos, 2023 será um ano de rompimento para este lugar, em nome de Jesus. Deus vai usar você nesse rompimento, irmãos. Você é o canal de Deus para um rompimento neste lugar, irmãos. Nesta igreja local, em nome de Jesus. 2023 vai marcar a sua história, vai marcar o seu tempo, irmãos. Quando você chegar no final do ano, você vai saber o quanto Deus trabalhou com você no seu propósito nesse ano, em nome de Jesus. Deus tem algo para a sua vida, irmãos, e vai se cumprir, irmãos. Vai se cumprir em nome de Jesus. Então, irmãos, que essa palavra fique no seu coração, vivendo uma vida com propósito, irmãos, que é reconciliar as pessoas com Cristo Jesus. Amém? Essas cadeiras, irmãos, vão se encher. Essas cadeiras vão se encher, irmãos. Você pode fechar os teus olhos?